no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h17. As obras paradas que são construídas com recursos do governo federal poderão ser retomadas por meio do PAC, que é o novo programa de aceleração do crescimento a ser lançado pelo governo federal. São muitas obras, mas neste momento o governo federal mobiliza prefeitos de todo o país, a exemplo do que acontece no Ceará, para os municípios apresentarem um relatório completo, um diagnóstico sobre o estágio dessas obras e quais obras podem ser consideradas mais prioritárias. As informações chegam agora com o repórter Sátiro Salles. O governo do presidente Lula prepara um relançamento do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, mas ainda não tem um diagnóstico completo sobre a quantidade de obras que precisam ser retomadas em parcerias com os estados e municípios. Diante da desatualização deste cadastro, o Ministério da Casa Civil vai lançar em breve um aplicativo para estados e municípios enviar ao Executivo Federal dados atuais sobre as obras que estão paradas. Com essas informações, o governo vai definir, em parceria com os estados e municípios, quais são as prioridades na retomada das obras. Segundo o secretário especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Maurício Muniz, as informações fornecidas pelos governos municipais e estaduais são essenciais para definir quais obras podem ser reiniciadas a curto prazo e qual volume de recursos a ser destinado neste calendário. O presidente dos prefeitos do Ceará, Apresse, Júnior Castro, tem recomendado aos gestores agilidade no envio das informações sobre as obras que dependem do governo federal para serem concluídas ou retomadas. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, há uma sinalização do governo federal para retomar obras, como nós vimos nas imagens aqui, para quem nos acompanha pelas redes sociais do Ceará Agora, são creches, escolas, postos de saúde, muitas obras paradas há quase uma década, dinheiro desperdiçado e que agora, na programação do lançamento do novo PAC, que é o Programa da Aceleração do Crescimento, a ser feito pelo governo federal, há uma expectativa sobre o reinício dessas obras, em parcerias com os governos estaduais e municipais. E agora o governo sinaliza também com o lançamento de um aplicativo, de uma página para ser acessada pelos governos estaduais e municipais, onde serão apresentadas as informações em relação a essas obras. Uma boa iniciativa que deve sensibilizar os gestores municipais, os secretários das diferentes áreas, porque temos obras, como eu falei, na área da saúde, da educação, da infraestrutura e também área social. Então é importante que os gestores municipais acordem para encaminhar os pedidos ou os relatórios dessas obras que são importantes para os municípios. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. E os municípios, Luzenor, é bom que se diga, têm um papel importante na definição do que é prioridade para o governo na retomada desse novo PAC. Por que eu considero importante? Porque, na realidade, o aplicativo ele vai cumprir com essa função, que é o seguinte, é o município validar a informação. Olha, a obra está parada, ok, mas como é que estão essas obras? Elas estão continuando, mas num ritmo lento, ela está impossível de ser retomada, ou seja, não vale a pena ser retomada. Como é que está a situação de cada obra? Então, é essa informação que o governo federal precisa para retomar o PAC e, principalmente, definir o que é prioridade dentro desse projeto inicial. A gente sabe que tem pelo menos 4.700 obras do governo federal paralisadas em todo o país. E a previsão é de que isso precisaria de um investimento aí em torno de uns 135 bilhões de reais. Mas é claro, o governo precisa ter certeza do que é realmente prioridade, do que pode ser retomado em curto prazo, de que obras que já nem conseguem mais ser retomadas, para que ele saiba exatamente
quanto que ele tem e quanto ele vai poder investir do orçamento da União. E tem outro aspecto que é interessante, e a gente sabe que o pessoal da construção civil está esfregando as mãos, porque isso significa, Luziano, retomada do PAC, obras de infraestrutura, significa também que é mais geração de emprego e renda, e atende aquela definição que o presidente Lula que diz o seguinte, que o Estado tem que ser o indutor do desenvolvimento, que não basta a iniciativa privada. Mas tem uma coisa que a gente tem que ver. Luziano, você lembra que o PAC, logo nas primeiras obras do PAC, lá atrás do governo Lula, foi muito criticado porque teve muitos investimentos ruins e muitas denúncias de mau uso do dinheiro público. E os integrantes agora desse atual governo afirmam que vão adotar mecanismos de governança, de controle sobre os projetos que vão ser aprimorados para o relançamento do programa. E é isso que todo quer, Luziano, que essas obras cheguem, que o dinheiro chegue, mas que as obras sejam reiniciadas, retomadas, que sejam úteis no dia a dia da população, principalmente da população mais pobre, que precisa ter os filhos sendo atendidos na rede de saúde, na rede de educação. E em algumas situações, Beto Almeida, é lamentável que as prefeituras percam a oportunidade de fazer manutenção das obras existentes, das escolas. Temos nos últimos dias notícias sobre queda de telhado, problema em posto de saúde, como aconteceu agora há poucos dias no município de Salitre, na região sul do Ceará, onde o teto de uma escola desabou, certamente por falta de manutenção. O repórter Aloysio Vilar, da nossa FM 106.5 na região metropolitana do Cariri, chega agora com essa informação sobre a queda de um telhado, da parte de um telhado em uma escola do município de Salitre. A falta de manutenção fez com que o teto de uma sala de aula da Escola Municipal João Rodrigues da Fonseca, na comunidade quilombola Lagoa dos Crioulos, no município de Salitre, região sul do estado, desabasse nesta terça-feira. A queda do telhado não deixou vítimas porque no horário do incidente a sala estava desocupada. A exemplo do que aconteceu na pequena cidade de Salitre, a falta de manutenção adequada das escolas e ginásios municipais é uma preocupação de funcionários, pais e responsáveis pelos alunos que frequentam esses estabelecimentos. Ao longo dos anos de 2021 e 2022, quando os alunos ficaram em casa em função da pandemia, obras importantes para a manutenção de escolas deixaram de ser realizadas. O prefeito da cidade de Salitre, Dodó de Neuclides, disse à reportagem do Jornal Diário do Nordeste que a sala onde aconteceu o desabamento é uma das mais antigas do prédio e que o telhado cedeu devido às últimas reformas realizadas. Dodó atribuiu às mãos divinas não ter acontecido nada de mais grave. Abre aspas. Nós temos que agradecer a Deus pelo livramento. Graças a Deus não tinha nenhuma criança em sala de aula no momento. Fecha aspas. Foi o que expôs o prefeito ao anunciar que após o desabamento do telhado, a escola, a exemplo dos demais estabelecimentos de ensino do município, passarão por perícia técnica na área de engenharia. Com informações do Ceará Agora, Aloysio Vilar. Meu caro Aloysio Vilar, esse retrato aí sobre essa situação no município de Salitre é o que pode estar acontecendo nesse momento em outros municípios. Quando o prefeito diz, graças a Deus não tinha nenhuma criança dentro da sala de aula, graças a Deus, mas também Deus ajuda muito, Beto Almeida, quando nós procuramos fazer o dever de casa. Nessa situação de Salitre, é o retrato do descaso, Beto Almeida. Nós tivemos 2 anos de pandemia, sem funcionários, sem crianças dentro das escolas, jovens e adolescentes fora da escola, porque naquele momento não tínhamos acesso pelas limitações sanitárias a esse serviço da educação, ao dia a dia das atividades econômicas e sociais. E aí, o que aconteceu nesse período? As prefeituras continuaram recebendo recursos do governo federal e simplesmente ignoraram medidas essenciais, básicas para a manutenção da estrutura física das escolas. Porque é aquela história, quando a gente deixa a nossa casa fechada por muito tempo, o mofo aparece, a goteira aparece. E não é diferente nas escolas públicas, nos prédios públicos. Então,
para mim, Beto, tem um cheiro de descaso também. A gente falou há poucos instantes sobre a programação do governo federal em retomar as obras do PAC e, ao mesmo tempo, cobramos também que os gestores municipais e os gestores estaduais, Brasil afora, também tenham essa preocupação de fazer manutenção das escolas, dos postos de saúde, dos prédios públicos para dar bem-estar aos funcionários, nesse caso da área da educação, aos estudantes e também à população que frequenta o dia a dia desses prédios públicos. Tanto quanto garantir, Luziano, o pagamento de professores, garantir o funcionamento, por exemplo, da merenda escolar, é importantíssimo que um prefeito, que um gestor tenha preocupação com a própria estrutura física que garante o atendimento desses serviços, porque do contrário, como é que você imagina que uma escola como essa, que cai o telhado depois de 2 anos de escolas, aliás, mais de 2 anos, vamos ser sinceros, 2020, 2021 e uma banda de 2022. E uma banda de 2022, então tempo suficiente para fazer uma revisão na estrutura física dessas escolas, que foi inclusive uma recomendação das autoridades, inclusive para melhorar a ventilação, melhorar a circulação de ar para os estudantes, instalar, por exemplo, ar-condicionado se for o caso, mas pelo jeito aí, dinheiro não era o problema. Quero finalizar o problema esse primeiro era bloco do bate-papo político com as notícias da área dos municípios do Ceará, trazendo o repórter Wellington Lima sobre uma decisão, uma cobrança, uma imposição do Ministério Público Estadual que obrigou a Prefeitura de Redenção a assinar um TAC, termo de ajustamento de conduta, para corrigir falhas no transporte escolar. Wellington Lima. As deficiências no sistema de transporte escolar do município de Redenção, no maciço de Baturité, obrigaram o prefeito do município, Davi Benevides, a assinar um termo de ajustamento de conduta, um TAC, com o Ministério Público Estadual, para, em 90 dias, implantar medidas que garantam segurança e qualidade dos veículos que levam os estudantes para a rede municipal de ensino. As cobranças do Ministério Público Estadual são rigorosas e retratam o descaso com o transporte de crianças e adolescentes que estavam sendo tratados pela administração municipal. O TAC, assinado com a Promotoria de Justiça, estabelece que caberá ao município de Redenção manter somente motoristas destinados exclusivamente ao transporte escolar, com quantidade adequada e legal de condutores e de veículos, demonstração das condições para a contratação e manutenção dos motoristas e veículos através de documentos e com contratos formalizados, acompanhamento sistemático dos contratos através da nomeação de um fiscal de contratos e a obediência à fiscalização de todas as regras dispostas no termo de ajustamento de conduta, inclusive no que se refere à frota, número de passageiros por veículos, velocidade de tráfego e conservação dos veículos. Se descumprido o acordo, a Prefeitura será obrigada a pagar multa diária de R$1.000, com os recursos sendo destinados ao Fundo Municipal de Direito da Criança e Adolescente. Caberá agora o município de Redenção cumprir o que determina o termo de ajustamento de conduta. Com informações da região maciço de Baturité, informou Wellington Lima. Importante essa vigilância do Ministério Público do Estado do Ceará por meio da Promotoria de Justiça do município de Redenção para garantir segurança. E o Ministério Público Estadual chega muitas vezes quando o poder público é omisso. No caso do transporte escolar, é de extrema importância que a população, os pais dos alunos, os próprios motoristas que conduzem esses veículos tenham cuidado redobrado para que o transporte seja seguro e de qualidade. E nesse caso de Redenção, o Ministério Público Estadual chegou para cobrar da Prefeitura de Redenção responsabilidade na condução dos estudantes, de crianças e jovens que usam esses veículos para se deslocar de casa para a escola e no sentido inverso. E é um transporte que precisa ter qualidade e segurança. Quando se fala em qualidade de educação, fala-se também em transporte seguro. Daqui a pouco, dentro do bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. Vamos conversar, Luziano, sobre a nova estratégia do governo que mudou. Não queria CPI, mas agora já